Olá pessoal, aqui quem fala é o Barbudo Investidor. Espero que vocês estejam ótimos e prestem atenção no que eu vou dizer. Você já sentiu como se você estivesse trabalhando pelo dinheiro, mas o seu dinheiro não estivesse trabalhando por você? A gente pode fazer com que o dinheiro trabalhe por nós e fique gerando cada vez mais dinheiro. Nesse vídeo eu vou mostrar como você pode começar o seu 2026 de uma maneira correta, juntando dinheiro, investindo dinheiro e o melhor, trabalhando para a sua liberdade financeira. Fica comigo que o vídeo vai ser dividido em 4 passos, tá certo? E no final uma recapitulação. 4 passos aí para que você possa se desenrolar, que você possa se desenvolver financeiramente. Bora pro vídeo. Para começar, pessoal, tem algumas coisas que a gente tem que conversar. No primeiro tópico, quebrar um mito. Investir não é algo só para quem é rico ou para quem já acumulou um grande patrimônio. Investir é algo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, se você tiver R$1, você já pode começar a ser um investidor. Provavelmente você conhece as caixinhas da Nubank, o porquinho do Inter, esse tipo de investimento. Com R$1 você já consegue deixar o seu dinheiro ali se multiplicando. E para exemplificar essa história, a gente vai conhecer um pouco do Ronald James Reagan. Acho que é assim que fala. Ele morreu em 2014 e, para surpresa de todos, ele que era um frentista e que no final da sua vida trabalhou como zelador, ele tinha um total de 8 milhões investidos em empresas, na categoria Buy and Hold, que é basicamente você comprar e segurar. Durante toda a vida dele, ele foi comprando um pouquinho cada mês de empresas que se valorizavam e que pagavam dividendos. E no final da vida dele, no testamento, ele deixou esse dinheiro parte para a biblioteca da cidade que ele morava, parte para um hospital e parte para a sua família. Ou seja, com pouco dinheiro você pode começar a investir. E com o passar do tempo, se você for investindo um pouquinho cada mês, você consegue inclusive acumular um valor interessante de capital e ter uma renda todo santo mês. Para que a gente entenda melhor como essa renda funciona, como esse capital pode funcionar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que a gente chama de juros compostos. Perceba que eu tenho aqui a imagem de uma bola de neve, tá? E o poder dos juros compostos, sendo o nosso segundo passo. Nesse segundo passo, eu quero mostrar matematicamente como que você consegue, aos poucos, aportando todo mês e crescendo o seu capital. Para que você possa entender bem esse conceito da bola de neve, algo que vai acontecendo e se acumulando, eu vou utilizar o site do Investidor 10 com a calculadora de juros compostos. Bora lá. Eu abri aqui uma calculadora e o exercício que a gente vai fazer é o seguinte: entender a diferença entre juntar R$50.000 e investir R$50.000, tá certo? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou mostrar para vocês quanto tempo demora para uma pessoa que está juntando R$50.000 com R$250 por mês. Ou seja, todo mês essa pessoa está pegando R$250 e colocando no cofrinho, por exemplo. Não um cofrinho no celular, mas um cofre mesmo, físico, ou embaixo da cama. Então bora ver como é que funciona essa conta. Ó. Eu coloco aqui 50 mil e eu divido por 250. Assim eu vou ter a quantidade de meses que vai demorar para essa pessoa conseguir atingir os R$50.000. Veja que demoraram 200 meses. E esses 200 meses são mais ou menos, ó, se eu dividir por 12, 16 anos. Foram 16 anos para uma pessoa juntando R$250 atingir 50 mil. Agora vamos ver o que acontece quando a gente investe esse dinheiro. Com investimentos, vocês vão ver que já é diferente. Bora lá. Valor inicial, 0. A pessoa não começou com nenhum real. Taxa de juros é o quanto o seu investimento vai estar rendendo para você ao ano. Eu vou colocar uma taxa aqui de 12%, considerando um investimento bem seguro, um investimento mais tranquilo. E pense, hoje em dia a renda fixa, só em você deixar seu dinheiro na caixinha da Nubank, por exemplo, já te paga 15. Eu estou considerando 12. O investimento mensal a gente vai colocar R$250 por um período, por exemplo, de 10 anos. Deixa eu ver se já chega. Olha só. Veja que em 10 anos a pessoa já teria R$55.485 investidos. Então, na verdade, chegou antes, né? Como é que funciona? Bom, quer dizer que se eu juntar R$250 todo mês, eu vou demorar 16 anos para conseguir ter os meus 50 mil. Sim. E se eu investir em algum investimento que me renda 12% ao ano, que dá mais ou menos 1% ao mês, eu vou demorar 10 anos? Sim.
6 anos a menos. E não é só isso, ó. Dá uma olhadinha nesse detalhe. Você percebe, ó, que quando você investe o seu dinheiro, o valor que saiu do seu bolso foram 30 mil reais. E o valor que você ganhou em juros, presta atenção, o valor que você ganhou em juros foram 25.484. Você ficou acima dos 50 mil reais. Para ser mais exato, ó, os 5 mil reais, eles são atingidos aqui no mês de número 114. E o mais interessante é que ao final desse período, você vai estar recebendo mensalmente um valor de 519 de valorização do seu investimento. Isso é o que mostra pra gente, pessoal, o poder dos juros compostos, o poder da constância e o quão é importante você estar investindo todo mês. Compreenda, não é só pensar, eu vou investir um pouquinho hoje e esquecer lá. A ideia aqui é que você tenha constância, aportes regulares que vão construir o seu patrimônio. E agora, pessoal, a gente vai para o terceiro tópico, né? A terceira parte, que é o seguinte: segurança primeiro. E eu coloquei esses 3 subtópicos para que a gente consiga entender o que é essa segurança. Primeira parte, a primeira coisa que você tem que ter noção é: quite as suas dívidas, principalmente as que têm juros altos. Vamos supor que você tem uma dívida aí, independente do valor em que você está pagando, lembra dos juros, né? Os juros de 2% ao mês. Não adianta você ter um investimento que vai lhe render 1% ao mês se você tem uma dívida que cresce a 2%. Por quê? 2 menos 1 é 1. Você está perdendo 1% nesse cálculo. Então é mais interessante que você consiga quitar suas dívidas, pagar o que você deve, para que você elimine essa dívida que está aumentando 2% todos os meses. Vamos supor que você tem uma dívida, você pegou um empréstimo, pegou um dinheiro de 10 mil reais, tá? E aí, ó, onde tem investimento mensal, vou tirar 0. Mas eu coloquei uma taxa de juros de 2% ao mês, que fica mais ou menos ali 24% ao ano, tá? Inclusive, os empréstimos hoje em dia têm juros até bem maior do que isso. Em um ano, bora ver no que vai ter se transformado essa sua dívida, né? Olha só, em um ano, você não vai estar mais devendo só 10 mil. Você vai estar devendo 12.682. Entende por que é importante você quitar as suas dívidas primeiro? Porque elas vão crescer de maneira mais rápida do que o seu próprio investimento. O segundo tópico, ele diz respeito a você criar uma reserva de emergência. Bora entender. O seguinte, eu coloquei aí até 3 opções, né? 3, 6 e 12. O que é que acontece? Dependendo do seu perfil, dependendo de como você tem dinheiro, dependendo do seu trabalho, você vai precisar de uma reserva de emergência maior ou menor, tá? Normalmente, pessoas que são servidores públicos têm meio que a certeza, não absoluta, mas uma certa certeza, de que o seu salário está garantido e está estável ali por muitos anos, né? Muito raramente um servidor público ele é demitido. O que é totalmente diferente de uma pessoa que trabalha como autônomo, um empresário, uma empresária. Por quê? Porque a renda dessa pessoa já é variada. Então, concorda comigo que dependendo de como é a sua renda, você pode necessitar de uma reserva de emergência que seja menor, de 3 meses, por exemplo, ou maior, de 12 meses. E o que é essa reserva de emergência? É o dinheiro que você vai utilizar caso você tenha algum tipo de surpresa na sua vida. Como é que você pode fazer esse cálculo? Uma maneira muito simples é o seguinte: você calcula o seu custo de vida, ou seja, se você não tivesse dinheiro nenhum hoje, quanto você gastaria para sobreviver um mês? Ou seja, quanto você gasta com água, luz, telefone, comida, transporte, que são as coisas essenciais. Por exemplo, uma pessoa que tem, vamos supor, um salário de 3 mil, pode ser que ela tenha um custo de vida de 2 mil. Então perceba que não é necessariamente o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta para sobreviver. Não é o dinheiro que você gasta com cinema, com jogos, com saídas, não, tá? Reserva de emergência é um dinheiro para emergências e para você utilizar caso você, por exemplo, perca o seu emprego. Você pode ter de 3 a 12 ou até mais meses com essa reserva. Muito importante, essa reserva, pessoal, ela tem que estar no investimento, num local que você possa retirar esse dinheiro facilmente, tá? Ou seja, numa caixinha ou no Tesouro Direto de liquidez diária. Se você vai no celular e pede para tirar esse dinheiro, ele sai na hora. Agora nós vamos, pessoal, para o nosso quarto tópico,
que é o quê? Você já se organizou, você já entendeu a importância de investir, você já pagou suas dívidas, você já tem sua reserva de emergência de 3, 6, 12 meses. Qual o próximo passo? Entender que você tem dois caminhos para investir. Ou você vai investir em renda fixa, ou você vai investir em renda variável, né? Não tem muito para onde fugir. E eu vou te explicar aqui rapidamente como funciona a renda fixa e como funciona a renda variável. Veja que eu já coloquei alguns exemplos, né? Renda fixa com Tesouro Direto e CDBs e renda variável com ações e FIIs, ou seja, fundos imobiliários. Na renda fixa, você já sabe exatamente quanto o seu dinheiro vai render todos os meses, tá? Então, como é que funciona? Vamos supor que você tem aqui R$1.000, tá? E aí você coloca no CDB, ou seja, você empresta o seu dinheiro para o banco, e aí ele coloca lá uma taxazinha de que ele vai te dar um retorno de 10% daqui a um ano. Então você já sabe, você colocou R$1.000 ali naquele banco, e daqui a um ano, com retorno de 10%, você vai ter quanto? R$1.000,100. Perceba, o seu dinheiro ele cresceu 10%, não teve variação. Não existiu aqui a possibilidade do seu dinheiro ficar negativo. Isso é o que a gente chama de renda fixa, tá certo? E eu coloquei esses dois exemplos, mas existem outros. Tesouro Direto é quando você empresta dinheiro nesse mesmo esquema do banco, sendo que para o ente federal. Ou seja, você empresta dinheiro para o Brasil, para o governo, e ele te devolve com determinada taxa em determinado tempo. Na renda variável, a gente já tem outras características. A renda variável ela acontece quando você compra, por exemplo, ações e fundos imobiliários, que são os ativos que eu mais gosto, particularmente. Ações, pessoal, é o seguinte, você pode comprar empresas. Você pode comprar Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Santander. Por exemplo, eu posso mostrar aqui para vocês a minha carteira de empresas que eu tenho. Veja aqui, ó, que essa é a minha carteira de ações. Eu tenho o Banco do Brasil, tenho Petrobras, Vale, Itaúsa, Caixa Seguridade, Sanepar, Semig e Irani. E aí você me pergunta, tá, Matheus, mas qual o benefício de eu investir em ações? O benefício, ó, está bem aqui. Pelo menos para mim é o que eu mais gosto. Dividend Yield. As empresas, algumas delas, têm a característica de pagar dividendos, pagar proventos, ou seja, ela lhe dá como se fosse um salário por ser um acionista. E esse salário é baseado no dividend yield. Não é exatamente um salário, né? É um provento. A Itaúsa ela está me pagando 13,82% de dividend yield. Esse pagamento pode ser mensal, pode ser anual, pode ser trimestral. E tem outras que estão pagando menos, como o Banco do Brasil, 5,23%. Mas aí vem outro fator extremamente relevante. Perceba que nas empresas a gente tem uma valorização da cota. E eu vou tomar como exemplo aqui a Vale. Ó. Eu comprei ela a R$53 e ela hoje está custando R$83. É uma valorização de 58%, fora os 9,24% de dividend yield que ela me paga. Então, quando a gente está falando de renda variável, a gente está falando que você pode comprar uma cota, como essa que eu comprei da Vale, a R$53, e ela pode subir, está custando 80, mas ela também pode descer e custar 40. Do mesmo jeito, os fundos imobiliários, que são outra classe de ativo, em que você compra esses ativos e eles lhe pagam proventos mensais, tá? Mas acontece o mesmo, eles podem subir e descer. Matheus, qual o ideal para você? E aí isso não é uma recomendação de investimentos, mas para mim eu gosto de ter uma carteira de investimentos variada, em que eu tenha tanto a renda fixa quanto a renda variável, para que quando uma estiver super valorizada, eu coloco um pouquinho mais de dinheiro na outra, e quando essa estiver muito para cima, eu coloco um pouquinho mais de dinheiro na outra. Então, se a renda variável ela está muito inflada, tudo está muito valorizado, eu dou mais foco em investir na renda fixa. Quando acontece o contrário, a renda fixa está alta, eu invisto mais na renda variável. Mas isso é um papo para outro vídeo. Bora para frente. Primeiro, você tem que ver uma corretora. E aí vem a dica, né? Preferir corretoras em que você vai ter uma taxa zero para comprar os seus ativos. Tem corretoras que cobram quando você vai comprar uma ação ou um fundo imobiliário. O ideal é você ir atrás de uma corretora que não cobre uma taxa em cima de todas as vezes que você for comprar. O tópico Ritual de Investimentos, ele fala sobre você
Todo mês você tem um valor certo para investir. Independente do que aconteça, investir todo mês. Se não deu para investir aquele valor cheio, eu invisto todo mês R$ 200. Cara, se só conseguir investir 50, só investe 50. Mas não deixa de investir. Você vai ter que abrir conta numa corretora, você vai ter que transferir o seu capital, você vai escolher o ativo e vai comprar, tá? Muitas vezes, no próprio aplicativo do banco, você já vai ter acesso à corretora, tudo integrado e junto. Então, pode ser que no seu banco você já tenha acesso a essa corretora de maneira rápida e fácil. E por último, pessoal, coloquei aqui os nossos 4 pontos, né, que vão te ajudar a ser um investidor, ser uma investidora melhor aqui nesse 2026. Primeiro, organize as suas contas, pague suas dívidas, veja o que é que está entrando, o que é que está saindo de dinheiro, seja organizado, que isso vai facilitar para que você monte a sua reserva, que é o passo 2. Depois que você montar a sua reserva, você vai ter toda a segurança para que, se houver um imprevisto na sua vida, você tenha uma graninha guardada. Depois que você já tem essa reserva, você já pode ir escolhendo bons ativos, ou seja, você vê qual é o seu perfil de investidor, você vê se é uma pessoa mais conservadora, que quer investir só em renda fixa, ou se você quer já ter um pezinho ali na renda variável, vai começar a estudar, vai começar a ler sobre fundos imobiliários, vai começar a ler sobre as ações, vai começar a entender sobre o mercado financeiro, e aí você já vai começando a escolher bons ativos. E por último, quarto tópico, quarto passo, né? Mantenha a constância. Não é fazendo isso 1, 2 meses que você vai conseguir criar patrimônio. Mas lembra do exemplo lá do começo, do zelador. Ele passou uma vida investindo e no final tinha 8 milhões de dólares, né? Isso com certeza facilitou muito a vida dele. No nosso caso, você não precisa necessariamente ter 8 milhões de dólares, né? Mas você está ali investindo 200, 500, depois você melhora o emprego, você consegue investir 1.000, você faz uma renda extra, você vai mantendo a constância e você vai aumentando o seu patrimônio. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, tá? Se você gostou, se inscreve. Se puder compartilhar com os amigos, se puder comentar aí embaixo também vai ser de muito bom grado. Espero que você tenha um 2026 muito próspero. E se tiver qualquer dúvida, pode deixar a mensagem aí embaixo nos comentários que eu respondo. Valeu e fui!